relatório Global Powers of Luxury Goods 2023 da Deloitte explora as forças que estão a moldar o setor do luxo e avalia a performance das top 100 empresas em várias geografias e setores de atividade e de produto. O meu nome é Inês dos Santos Costa, sou líder de Climate and Sustainability para Risk Advisory e tenho comigo Francisco Carvalheira, General Manager da L'Oréal, a qual agradeço desde já ter aceitado este convite e este nosso desafio. A L'Oréal é uma associação que promove as marcas de excelência portuguesas, dinamizando a sua qualidade e exclusividade no ecossistema internacional. A sua missão prende-se com a valorização do saber fazer português, marcado pela autenticidade, pela inovação e, obviamente, pela sustentabilidade. Este último tópico é o foco da nossa conversa, porque a sustentabilidade está cada vez mais presente e presença transversal em todas as indústrias, mas no que diz respeito ao luxo pode certamente ir muito mais além. Portanto, Francisco, nos últimos anos, como têm as empresas deste mercado sentido estas novas exigências dos clientes, por parte dos clientes, no que diz respeito especificamente à sustentabilidade, e o que é que tem sido em tempos de velocidades na resposta? Vemos alguma homogeneidade no nível da maturidade dessa mesma resposta ou ainda estamos a dar os primeiros passos? Eu diria que há aqui uma coisa que é muito importante as pessoas perceberem. O luxo sempre foi caracterizado pelo tempo, ou seja, uma marca de luxo não a faço hoje porque eu acho que é de luxo. Não, o luxo é um reconhecimento e, portanto, demora tempo. Por outro lado, o luxo sempre foi caracterizado por algo muito específico. O luxo não vai atrás de tendências. O luxo cria tendências. Normalmente é assim. E, neste caso, a sustentabilidade é uma tendência, felizmente, porque, na verdade, nós não podemos continuar a fazer o que estávamos a fazer. E o luxo percebeu que isto era algo incontornável. Eu diria que era um caso entre a vida e a morte. No luxo temos a consciência perfeita que não há opção B, ou seja, quem não aderir ao movimento de preocupação com a sustentabilidade é uma questão de tempo até morrer, a marca morrer. Não há hipótese, eu diria, de a um médio prazo as marcas subsistirem enquanto não aderirem com muita seriedade. O que é que o luxo fez? Apercebendo-se que isto era um fator muito sério que comprometia as marcas, à boa maneira de luxo disse, ok, se é para fazer, vamos fazer bem feito. E realmente o que se tem visto é as marcas de luxo, até as mais poderosas, e chamam as marcas globais, perceberam que inclusive isto era um must, um momento para comunicar ainda mais. E têm-no feito. Há aqui um fator muito importante que se chama Covid. E queremos, quer não, para todos nós que estamos aqui, há um antes e há um depois do Covid, em toda a nossa vida. E a sustentabilidade foi, sem dúvida, um tema que ganhou muita força. Muito bem. Mas o Francisco estava a falar da questão das grandes marcas de luxo e delas já estarem despertas para estes temas e a tentar integrar estes temas dentro da sua cadeia de produção e de produtos dessa categoria. Mas sente que Portugal segue ao mesmo ritmo ou de facto há aqui um caminho ainda para se fazer e este tema ainda não é exatamente aquilo que as marcas portuguesas estão particularmente preocupadas, não é? Eu penso que as marcas portuguesas, Inês, e aqui há algo que é muito importante referir. Há poucas marcas portuguesas. Portugal, na verdade, produz muito para outros. Nós somos um país em que exportamos muito, portanto, nós produzimos para terceiros e para grandes marcas mundiais. E, portanto, aí muitas vezes há um alinhamento entre aquilo que localmente, a nível digamos, da política, das leis locais, é obrigatório, mas tudo o que possa vir de alinhamento da marca internacional vem. Isso é a primeira coisa. Em Portugal, eu acho que nós podíamos fazer mais. É um tema que eu penso que há muita falta de conhecimento, mas não noto da parte das marcas com que tenho falado uma não preocupação. Há uma preocupação. Agora, há aqui um problema que é
e como a Inês está ao corrente, muito em breve o Parlamento Europeu aprovará um pacote legislativo que irá mexer muito na parte toda do design, da sustentabilidade, e aqui vamos ter uma situação muito interessante e que eu penso que vamos ter que ter duas estratégias a nível da Europa, que é as grandes marcas e as PMEs. Porquê? Porque a sustentabilidade, eu não lhe considero um custo, considero um investimento em prol de todos nós. É a grande diferença. Eu acho que a sustentabilidade é algo que eu tenho que ter obrigatoriamente e que eu tenho que aprender a inserir no meu P&L. E isso, como é óbvio, é algo que terá que ser endocrinado junto das marcas, junto dos gestores, junto de todos nós na exigência, tanto na parte dos que produzem, nas fábricas, como nós os que consumimos. Isto vai ter um custo e esse custo nós vamos ter que o pagar, não há outra hipótese. Certo. Eu se calhar perguntava também adicionalmente se eventualmente o facto de as marcas nacionais e o Made by Portugal, não é? Que é basicamente aquilo que também a L'Oréal quer destacar no panorama internacional. Pode a sustentabilidade, obviamente existem mais pilares, mas pode a sustentabilidade ser um fator de diferenciação da marca Portugal no mercado? Totalmente de acordo. Um facto muito concreto, nós vamos estar, L'Oréal, com as nossas marcas presentes na Investópia, que é uma das mais importantes conferências a nível europeu das marcas de luxo e onde estão o top, digamos, da Itália e de onde estão os grandes investidores mundiais. E Portugal foi convidado a estar num dos painéis e uma das coisas que nos referem é o excelente trabalho que Portugal tem feito na área, por exemplo, das energias. E nós temos marcas nossas, temos marcas nossas que têm feito um excelente trabalho, não só na energia, por exemplo, o caso posso falar de marcas? No caso da Renova, todo o trabalho que tem feito em volta das águas, em volta das energias, a própria Vista Alegre, que, portanto, produzir cerâmica custa muita energia. Nós temos sido não só muito inovadores, como muito corajosos nesse sentido. E, portanto, eu acredito que Portugal é um bom exemplo, e não sou o que o diga, são os meus colegas em Itália que o referem e pedem que nós, L'Oréal, levemos ao Fórum em Itália, de onde estão os maiores do mundo, para falarmos exatamente do nosso exemplo. Nós temos o caso de uma corticeira Amorim, que é um destaque mundial no trabalho que têm feito perante a sustentabilidade. Não, isso realmente é interessante. E agora, focando agora um bocadinho na questão do regulamento e dos desafios regulamentares que o Francisco já referiu, e inclusivamente é um tema que as grandes marcas de luxo têm vindo a reiterar que é importante dar-se atenção a esta questão. E uma das questões particulares prende-se com o regulamento Ecodesign de produtos sustentáveis, mais concretamente uma questão muito particular que é a criação do novo passaporte digital de produto, que eu sei que é um tema que a L'Oréal tem estado com particular atenção, visto que pode trazer aqui uma disrupção significativa na cadeia de valor. Este passaporte digital de produto, para quem não conhece, é uma espécie de bilhete de identidade do produto, em que irá conter uma série de informação relacionada com a sua produção, com o seu impacto ambiental e também algumas indicações relativamente a como é que se pode gerir o produto de maneira a que o ciclo de vida seja prolongado, melhorado, etc. Qual pode ser o impacto real de um sistema deste tipo, no nosso caso em particular, e qual seria a facilidade ou a viabilidade de implementar este tipo de abordagens numa perspectiva mais alargada no setor, como o setor dos produtos de excelência? Começando pela parte da implementação, eu penso que haverá que preparar as empresas. Não é fácil, são sistemas que obrigam a grandes alterações, muitas vezes na própria fabricação, na própria maneira como as pessoas têm integrado todo o seu sistema de informação. Isso é a primeira coisa. A parte boa é que Portugal, nós sempre fomos muito bons em aceitar e integrar novas tecnologias. Portugal é muito dado a isto. Reparem, grandes centros de competência e de onde se fazem grandes testes de novas tecnologias estão em Portugal. Exatamente, nós somos um povo
muito aberto a isso. Pronto. Depois, há uma coisa que eu penso que não é só para nós em Portugal. Nós vivemos num mundo do segundo, do digital. A nova geração olha para estas coisas. E, portanto, o que não for verdade, muito rapidamente Veio ao de cima. será desmascarado. E, portanto, o que é que vai acontecer? As novas gerações, e até já mesmo nós, já começamos, quando vamos ao supermercado, a olhar para a proveniência. Não, eu não compro disto que vem dali. Porque vem de fora. Eu não compro isto porque é de animal. Eu não compro isto porque o animal sofre. Porquê? Porque nós vivemos uma sociedade onde os Instagram, os TikToks mostram a realidade e seja ela verdadeira ou não. Pronto, isso ainda é outra questão, isso não é? Isso é outra questão. Agora, há uma coisa que eu penso que é inevitável. As novas gerações estão muito, muito de olhos abertos para saberem o que compram, o que consomem, de onde é que vem, como é que vem. E isso é algo que eu diria que o empresário que não entender essa necessidade, essa urgência, se calhar quando entender, a marca dele já não existe. Ou será demasiado caro? Ou será... Pronto. E que isso possa empurrar a... Eu aqui, Inês, deixa-me dizer-lhe uma coisa. Se estivermos a falar em produtos de luxo, honestamente eu não estou muito preocupado com o caro. Certo. Se me disser assim, se estiverem em bens de primeira conveniência, como uma alimentação, bens básicos, aí cêntimos fazem diferença. O luxo não penso que seja uma preocupação. Aliás, há vários casos, e em Portugal, com a invasão da Ucrânia, o custo da energia disparou para volumes e para níveis completamente impensáveis. E houve muitas fábricas que são altamente utilizadoras de energia, nós temos várias na nossa marca, e que andavam desesperados com custos de 20% em meia dúzia de meses. E não tiveram outra hipótese senão aumentar, incluindo na margem do produto. Alguns ainda tentaram, ok, vou afetar um bocadinho a minha margem, mas a partir de uma determinada altura isso não foi possível e tiveram que incrementar os preços. Aconteceu algo que é tipicamente o comportamento dos produtos de luxo. Aumentou, ainda vende mais, porque é mais exclusivo. E, portanto, agora, claro que há aqui algo que é muito importante. Eu viajo muito pelo mundo e nós, ocidentais, Europa e diria os Estados Unidos e o Canadá, nós vivemos numa bolha de vidro, nós vivemos num mundo à parte do resto do mundo. E estas preocupações, que são extremamente importantes, como o que estamos a falar do passaporte eletrónico, do digital, etc., eu não tenho a mínima dúvida que isto vai ser importante em todo o mundo. A velocidade a que vai ser importante é que é outra. Os mercados da China, da Índia, que não estão tão familiarizados com isto, se calhar não serão tão sensíveis a isso ainda. E, portanto, agora, há aqui uma coisa que é muito interessante e muitas vezes as pessoas desconhecem isso. O luxo é fabricado 85% na Europa. Se há algo que a Europa tem, que ninguém tem, é o saber fazer luxo. Porque é aqui que está a gênese do luxo. Do luxo mais moderno. Os chineses já tinham um verdadeiro luxo há 4.000 anos. Mas só do total de luxo que nós produzimos na Europa, apenas cá é consumido 30% a 35%. Portanto, os grandes mercados são os mercados são fora da Europa. De onde a maneira como se comportam os mercados neste sentido não são bem iguais. Agora, as novas gerações, mesmo destes países fora da Europa e dos Estados Unidos e Canadá, já estão a evoluir muito depressa também nestas exigências. E, portanto, eu acredito que há uma coisa que é verdade. Isto faz-me lembrar, eu costumo dizer, muitas vezes quando eu refiro isto aos meus alunos, digo, isto faz-me lembrar o Garrett McNamara, quando começa a descer aquelas ondas de 15, 20, 30 metros, a partir do momento em que ele inclinar a prancha para a frente, ele sabe que o caminho é para a frente, ele não pode voltar para trás. E, portanto, estes movimentos da sustentabilidade, tudo o que esteja ligado a isto, é como a onda da Nazaré. Ou seja, ela já começou a descer. Agora, a inteligência do surfista é saber se ainda vou a tempo de fugir ou então sabê-la surfar.
Certo. Porque não há hipótese. E, portanto, eu acho que este é um movimento, custo o que custar, demora o que demorar, veio para ficar. Muito bem. Sabemos, obviamente, que há aqui um desafio em termos de implementação, mas sem dúvida que projetos como o Digital Product Passport podem trazer também benefícios. Sem dúvida. Obviamente o aumento de confiança dos clientes, a ligação com o produto, com o próprio produto, não é? Porque vamos ter informação que vai permitir fazê-lo durar, que na verdade é a gênese do próprio excelência, não é? É ter um produto que dure e que aumente o seu valor à medida que ele próprio envelhece, não é? Dessa forma. Portanto, mas obviamente que há aqui... Faltou-lhe o mais importante. Então? Que é o típico do luxo, o emocional. O emocional, sim, ligação emocional. Eu, quando compro um produto que sei que está a ser amigo da terra, porque não está a destruir, não está a magoar, seja o que for, eu emocionalmente sinto-me melhor com essa compra. Esse também é um ponto que atrai, que faz a ligação emocional com o produto. E aí é de onde eu penso que a parte do passaporte digital poderá ter um impacto muito grande. Inês, eu vou-lhe dar um exemplo. Há bem pouco tempo, em Portugal, Mário de Vesaria foi confrontada por um casal americano em que ele pediu a noiva em casamento cá. E porquê? Porque ela tinha origens em Portugal. E eles vieram cá, estamos a falar de uma pessoa muito rica americana, e numa determinada joalharia quis-lhe oferecer uma peça bastante boa, um solitário. Certo. Que andava na ordem dos 300 mil euros. E ele pediu-lhe se tinha o certificado da proveniência do diamante. E ficaram um bocado atrapalhados, não temos aqui o sonho. Ok, vão ver se têm, porque eu só compro essa peça se eu souber de onde é que vem. E estamos a falar de algo que já tem alguns anos, já tem pelo menos 10 a 15 anos, e que ganhou muita força, por exemplo, com o filme Diamantes de Sangue. Nós estamos aqui a viver uma coisa idêntica, só que agora o mundo é digital. E o mundo digital tem um desafio, que é um desafio que dá para os dois lados. Pode dar para o lado bem e para o lado mau. Que é, eu sei ao segundo o que acontece. E isso é a grande diferença. E, portanto, eu estou convencido que se quem não perceber a força do que está a acontecer, até pode, se calhar, continuar a ter mercado. Mas conforme as gerações vão evoluindo, das pessoas mais novas vão ficando mais velhas, essas pessoas estão a introduzir uma maneira de viver que se calhar agora são menos, mas amanhã são mais e cada vez vão ser mais. E, portanto, eu penso que não é um sistema para dois lados, é só para um lado. Certo. Mas havia aqui uma questão que eu gostava de desafiar o Francisco aqui a um tema que para mim é particular. Diz-me alguma coisa que tem a ver com o facto de haver às vezes um contrassenso, porque obviamente os produtores que produzem produtos sobre uma marca de excelência querem obviamente crescer em mercado, crescer em clientes, em expansão, etc. Como é que isso se compactua com um regulamento que, de certa forma, vem dizer às marcas e aos produtores desses produtos, nomeadamente em contexto de produto de excelência, que têm que garantir que aquele produto sobrevive, que tem um ciclo de vida longo, que possa ser reparado. Ou seja, não há aqui um... Há um novo... Quer dizer, pode haver e pode não haver. Depende, obviamente, da visão da marca, não é? Sem dúvida que não é um mundo perfeito. O que é que eu vou-lhe dar um exemplo do que se tem feito com o Parlamento Europeu. Nestas negociações que estão a existir sobre o novo pacote legislativo do SPR, do PPR, tem-se falado com o legislador, portanto, com a equipa do Parlamento Europeu, várias associações, entre as quais nós, a EQIA, representamos as 600 marcas mais importantes da Europa, temos 5% do PIB europeu, são as grandes marcas da moda. O que é que nós temos feito com o Parlamento Europeu? Temos sensibilizado as pessoas do outro lado, os técnicos, para lhes explicar que muitas vezes o ótimo é inimigo do bom. E nesse sentido tem-se pedido que a legislação não seja de um momento para o outro, mas que permita às empresas, às marcas, quem faz, ter períodos
de adaptação, de implementação, porque senão pode ser mesmo o desastre. Porquê? Porque o próprio marketing misto e os P&Ls destas marcas podem não estar preparados para absorver. E toda a gente sabe, a regra da economia, a elasticidade tem um limite. Claro. E, portanto, isto é como o elástico. Quando andamos miúdos, tínhamos sempre a tendência de ver até onde é que o elástico ia. E, de repente, dizíamos, ai, foi quando o elástico rebentou. Aqui é a mesma coisa. As marcas de luxo têm alguma capacidade de elasticidade um bocadinho maior que uma marca normal, porque as margens assim o permitem, mas também têm um ponto de ruptura. E, portanto, eu penso que aqui, mais do que pensar como é que vou fazer, é trabalhar com o legislador no sentido de o sensibilizar e mostrar que, inclusive, a partir de determinado momento, pode matar as marcas. Um exemplo muito concreto que é o packaging é parte integrante de um produto de luxo, é parte integrante da experiência, e isso todos nós não temos dúvidas. Por outro lado, eu dou sempre ou seja, vamos para um lado totalmente oposto, agora vamos para o sul. Todos nós temos a consciência, quando olhamos para o dia 25 de dezembro, para os caixotes do lixo, é papel, é cartão, para uma coisa que demorou, mas é o que é. Agora, a inteligência, e eu penso que o bom senso, terá que haver uma cedência de ambos os lados. Agora, Inês, há uma coisa que é verdade, as coisas vão ter que mudar. Nós não podemos. Qual é a vantagem do passaporte? É que eu penso que vai permitir às pessoas fazerem as escolhas de acordo com o seu coração. Na L'Oréal, veem o DPP como algo que ainda está a ser pouco discutido entre os seus membros, ou é algo que já começa a ganhar adeptos e a ser um tópico de conversa entre os associados? Começa a ser um tópico. No entanto, eu penso que há aqui que fazer nas marcas da L'Oréal, nas grandes, nós temos marcas bastante grandes e temos marcas que são a representação do que é a PME portuguesa. Nas marcas grandes, é algo que tem próprias direções ligadas a estes temas. E, portanto, eles sabem que para estarem em mercados internacionais têm que estar ao corrente e a par do que os outros fazem. Como a Inês sabe, em muitos concursos internacionais, se eu já não tiver um plano de sustentabilidade, já nem sequer a minha proposta é aceita. Portanto, as grandes marcas estão abertas a isso. Por outro lado, Portugal é um país muito aberto a tudo o que sejam implementações de tecnologias. Agora, há aqui um tema que é muito importante, que é, nós temos muita produção, mas para marcas não portuguesas. E, portanto, aqui a questão é que terá que se ver como é que se faz o alinhamento entre o factory in Portugal, que depois é entregue o produto feito a marcas não portuguesas. Ou seja, eu estou convencido que, enquanto for a nível da comunidade europeia, eu penso que 99% o match estará automaticamente feito. Não penso que seja um issue. Tem mais a ver depois como é que a marca comunica. Portanto, há aqui duas situações. Uma é implementar, outra é comunicar. Na L'Oréal é algo que nós estamos preocupados. A prova foi que a própria Inês esteve connosco em janeiro na Universidade Católica com a Louis Vuitton e com a Chanel a falar do tema que irá ser legislado. E, portanto, eu acredito, Inês, que é muito simples. Eu acho que quem não perceber a grande utilidade deste produto é que tem medo, não quer mostrar algo. E isso, eu sou-lhe sincero, quem não quiser mostrar tem um problema. É que alguém na internet, no Instagram, no TikTok, vai mostrar. Hoje, a diferença entre a verdade e a mentira demora 0,5 segundos, que é o tempo de download da informação. E os novos mercados, mesmo nós, já estamos muito sensíveis a isso. Mesmo que depois seja mentira, que é outro problema, mas já lá está. Portanto, mais vale a pena ser inteligente e juntar-se a este processo. Claro que depois temos que ver a dificuldade, como é que é implementado, temos que falar com o legislador,
como sabemos, estas coisas são muito viradas para os mercados europeus e mercados ocidentais, incluindo os Estados Unidos e Canadá. E, portanto, nós temos que fazer de acordo com as nossas normas. E temos que ser inspiradores para que outros países sigam as nossas normas. Agora, que eu acredito que este produto vai trazer para mim uma grande vantagem. O luxo é muito emocional. Muito, muito mesmo, eu diria, e muito irracional. Portanto, quando eu digo que compro uma mala que me custa 30 mil euros, os dois principais fatores que estão inerentes a esta compra chama-se a irracionalidade e a emocionalidade. Portanto, e daí o facto das novas, por exemplo, gerações, se descobrem que, por exemplo, que uma mala é feita de pele crocodilo, acabou. Não, acabou, matam a marca. Portanto, ou seja, e hoje em dia, por exemplo, isso é muito importante que as pessoas saibam. E os produtos vêm de onde? E a pele é de onde? E foi feita onde? Toda essa informação hoje conta no processo de compra que está carregado de emoção e racionalidade. E eu penso que aí vai ser um instrumento. Eu acho que as marcas vão ter que fazer aqui um trabalho muito grande de saber como é que vão comunicar isto. Para mim, mais do que a implementação, é comunicar. Porquê? Porque o luxo tem estas particularidades. É irracional e é emocional. E a gente sabe, quando junta emoção com a irracionalidade, as coisas muitas vezes não é propriamente não o melhor... Não dão bom resultado, às vezes. Não é propriamente o melhor cocktail. Mas tem uma vantagem. Quando é bem comunicado, e se vocês virem os exemplos das grandes marcas de luxo, o que estão a fazer em relação a isso, é fantástico. Estão a dar uma lição ao resto do mundo. Porquê? Por aquilo que eu disse no início. As marcas de luxo, quando fazem no bem feito. Eu sei que também têm recursos, mas não é por isso, não é por terem recursos. É porque sabem que lhes pode custar a vida. Sabem, todos nós aqui sabemos o que é que custou à Dolce & Gabbana uma brincadeira de um anúncio na China de uma chinesa a comer pizza com pauzinhos. Matou para o resto da vida a Dolce & Gabbana. Portanto, todo este processo do digital é um processo muito útil, muito transparente, mas é um processo que é muito rápido e quando se arranca, não se volta atrás. Muito bem. Muito obrigada, Francisco, por trazer aqui, não só pela presença, mas também trazer aqui mais informação ainda em cima daquilo que é um dos principais tópicos do relatório da Deloitte do Global Powers of Luxury Goods. E, portanto, para saber mais sobre o impacto da sustentabilidade e de outras tendências, têm disponíveis, obviamente, o relatório completo no nosso site.